eu só vou falar um negócio aqui. Pra mim, teve mais um pênalti dele aí. Pra mim, teve mais um pênalti. Vou virar comentarista. Peraí, então você tá querendo dizer que se o pênalti fosse marcado e convertido pelo Atlético Goianiense, era derrota? Era. O Corinthians ficou no seu campo de defesa no segundo tempo, uma vergonha, uma vergonha. E o time do Atlético Goianiense soube aproveitar isso e chegou. E pra mim também, o segundo lance de pênalti foi pênalti, não é mesmo? O time do Atlético soube aproveitar um pênalti e um gol contra. Que muda o destino do jogo. E o Carlos Miguel é um animal. O que esse cara pega é um absurdo. E me arrisco a dizer que se não fosse ele, o Corinthians teria perdido até demais. Fácil. Porque antes de fazer o primeiro gol, o Roberto, que foi muito bem, o Atlético Goianiense, se fosse um pouquinho melhor, Renato e amigos, e você que tá em casa aí, o Atlético Goianiense teria aberto o placar com 3 oportunidades claras. Lá na transmissão, vai tomar o empate. Se continuar assim, vai tomar o empate e corre risco de perder o jogo. O Corinthians está sendo massacrado. Mas não foi desde o início do jogo assim? Quando que o Corinthians foi muito melhor que o Atlético Goianiense na partida? Nenhum momento. Quando fez o primeiro gol, talvez teve uns 7, 8 minutos ali de tranquilidade só. Mas foi um massacre, Renato. Mas Ulisses, Chora, Ronaldo! O Corinthians foi massacrado, amassado pelo Atlético Goianiense. E o melhor em campo, adivinha quem foi? O goleiro Carlos Miguel. Cara, separei aqui este corte do programa Jogo Aberto da Band. Tá muito bom o debate, galera. O Ronaldo Giovanelli tá desesperado porque o Corinthians vai brigar até o fim para não cair. É isso aí, cara. Já chega deixando o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da Band, canal Jogo Aberto. Link na descrição como créditos. Olha só o que falaram do Corinthians. Simbora. Ronaldão, qual foi o grande problema do jogo? A expulsão do Gustavo Henrique, é isso? resposta. Ah, é? Entendeu? Ronaldo, seu nome é Ronaldo? Seu nome é Ronaldo? A bola foi o grande... Eu sei que hoje em dia tá tudo mudado, mas seu nome é Ronaldo? Então, espera aí. Ele tá melhor que você no Brasileirão. Espera que eu tenho que falar um negócio pra vocês. Vou te falar. E o zagueiro tem uma grande oportunidade de fazer uma coisa que fez no primeiro tempo. Tomou um cartão amarelo, depois segura o cara. Infantil, juvenil. Nem no juvenil você faz uma coisa dessa. Então também teve o erro ali na zaga. Mas teve também a mão do treinador que puxou a equipe do Atlético pra cima dele, né? O treinador fez mudanças e também colocou em campo os meninos que estavam sem condições. Mas Você depois da não pode colocar em expulsão, campo. ele não organizou de novo. Ele deixou até o Não, ele final do colocou primeiro tempo, Ranieri. sem colocar alguém no time. Ele sempre... Ele adora de ver o Ranieri lá na zaga. Então deixa o Ranieri na zaga e contrata um cara pra jogar lá na frente. Porque o treinador, ontem foi a cara dele. Ele colocou o time medroso no segundo tempo e ainda conseguiu fazer os 2-0. Aí ele falou, 2-0, vamos fechar. Só que fechar com os dois alas que não estão jogando bem, não se apresentaram bem, o Mateuzinho e o Hugo. E pra mim, eu só vou falar um negócio aqui, pra mim teve mais um pênalti dele aí. Pra mim teve mais um pênalti. Vou virar comentarista. Peraí, então você tá querendo dizer que se o pênalti fosse marcado e convertido pelo Atlético Goianiense, era derrota? Era. Agora, não aconteceu, não deu, mas também por causa do Carlos Miguel. Que Olha isso. partidaça do Carlos Miguel. Então, ontem o Corinthians não perdeu por causa de Carlos Miguel e Yuri. Foram o nome do jogo. Bom, eu quero começar com essa expulsão. Foi assim com o Denilson aqui na primeira parte do programa. Sgarbi, 10 minutos, ele toma 2 amarelos, é expulso. Isso era 34 do primeiro tempo, com o Corinthians vencendo fora de casa. Foi muito mal, né? No segundo lance de amarelo ali, segurar o jogador, já tendo amarelo, pra mim é inexplicável. E você já tem esse amarelo no primeiro tempo, você toma um cartão vermelho, você prejudica muito mais o time do que um contra-ataque que daria ali no lance. Muito mais, só que na minha opinião ele não pensou na hora, foi algo mais instintivo, assim, dele agarrar o jogador, como acontece muitas vezes no futebol, mas não pode, né? Não pode. Foi pra mim o lance crucial que não fez com que o Corinthians vencesse a partida. Agora, é culpa do treinador se o jogador leva 2 amarelos e é expulso no primeiro tempo, Ulisses? De acordo com as circunstâncias, não, porque ele toma cartão amarelo 25 do primeiro tempo e é expulso a 34, 9 minutos depois. Não tinha nem esfriado o cartão amarelo ainda, né? Não, o jogador tem responsabilidade com esse tipo de ato, indiscutível. Mas o treinador, ele não pode pegar o time, jogar lá atrás e chamar o outro pra cima. Porque quando você chama, você fica realmente em desvantagem. Quando você mantém alguém para tentar buscar um contragolpe, um ataque, você segura 1, 2 jogadores e você praticamente iguala o número de jogadores no campo de jogo. Você deixa um centroavante lá na frente, o cara não vai deixar no mano a mano com um zagueiro. Não deixa. Ficam sempre 2, um na sobra, um na marcação. Então eu acho que o Antônio, quando ele faz isso, que ele começa a mudar o time, o Moscardo, por exemplo, vem de contusão, vem de cirurgia, não é mesmo? Final do mês que ele vai embora, enfim. E o Fausto Vera vem de quê? Vera, eu não consigo entender o Vem Fausto de ameba. O Fausto Vera Giovanelli, eu não consigo entender o Fausto Vera Giovanelli. Porque ele é um jogador que você esperava muito dele e pouco ele tem dado, e quase nada ao Corinthians. Então, assim, eu acho que o Tonhão da Fiel, como eu costumo chamá-lo, errou e feio ao chamar o time adversário para cima. Todo técnico que faz isso, uma hora, a batata assa. O gol contra do Kaká. Lance
de infelicidade. Tava bem ali no pra jogo, marcar, né? mas por que Tava tomou? bem. Ele tava Por bem no quê? jogo. Porque o time foi tão pressionado. Quando, é aquele negócio, o goleiro tomou um frango, mas quantas bolas chegaram no gol? Um exemplo eu tô dando Quantos aqui, tá? cruzamentos, né, com Quantas Salas bolas ruins? chegam no gol? Não que alguém tenha tomado frango ontem, não é isso. Mas 50. O outro fez 2 defesas, chegaram 2 bolas. Então ele aumentou o potencial de ataque do time adversário. O Corinthians ficou no seu campo de defesa no segundo tempo, uma vergonha. E o time do Atlético Goianiense soube aproveitar isso e chegou. E pra mim também, o segundo lance de pênalti foi pênalti, não é mesmo? O time do Atlético soube aproveitar um pênalti e um gol contra. O Corinthians deu tudo. O Corinthians deu 2 gols pro Atlético. Olha só, ficou tão atrás que deu 2 gols pro Atlético. Um contra e um de pênalti. Mas aí, Capelanes, eu não sei, eu tenho uma visão um pouco diferente. Um gol contra é um erro individual, na minha opinião. É um erro individual. Um jogador que faz o pênalti, ele que se responsabiliza por isso. Eu não consigo entender essa culpa toda do técnico. Acho que, ok, o que você queria fazer? Já estava tomando com 72% de posse de bola do Atlético Goianiense, um jogador a mais, tendo as ações ofensivas desde o primeiro minuto de jogo, na primeira defesa do Carlos Miguel. O Corinthians entrou com essa proposta. Mas a proposta Renato, era jogar no contra-ataque. Mas a culpa é quando você recua teu time totalmente e coloca o adversário em cima. Hoje, a você olha pro probabilidade banco do de erro Corinthians, é aumenta. triste, porque não tem grandes opções. Então não tem jogadores... Então não tira os caras que estão dentro de campo. Mas com a eles menos, só- eu enxergo de novo. Imagina o Deixa desgaste, cara tá lá, deixa o correndo cara por um a andando. mais, Ronaldo. Porque o Yuri pelo menos segurariam mais 2 caras. Agora acho que eles colocaram Atlético Goianiense time tem todo mérito dentro nenhum, então, das isso aí. defesas Eu não do sei se Corinthians. segurariam 2 caras também assim. Gente, tem uma coisa que eu queria colocar aqui. Eu tô, acho que mais alinhado com o pensamento da Renata, porque eu vou explicar o porquê. Porque você acha o Tonhão lindo. Também. É por isso. Existe uma frase feita das várias do futebol, que é o seguinte: quando perde um, perde todo mundo. Quando ganha um, ganha todo mundo. Ontem o Corinthians não empatou, mas tem aquele gosto de derrota. E pra mim ontem perdeu todo mundo, porque os jogadores foram incompetentes, especialmente na primeira etapa. E aí, obviamente que vai cair, tem que acabar com esse negócio de caça às bruxas. Por que o Corinthians não venceu ontem? Gente, o lance crucial foi o Gustavo Henrique, que acho que até o torcedor mais clubista vai falar o seguinte, de forma correta, ele foi expulso porque ele foi juvenil. Claro. Ok, dito isso. No segundo tempo, se a gente for fazer uma análise aqui, o Hugo comete um erro individual bizarro, que ele troca um escanteio, domina errado e comete um pênalti. O Kaká, infelicidade, mas infelicidade, faz um gol contra que muda o destino do jogo. E o Carlos Miguel é um animal. O que esse cara pega é um absurdo. E me arrisco a dizer que se não fosse ele, o Corinthians teria perdido até demais. Fácil. Porque antes de fazer o primeiro gol, o Roberto, que foi muito bem, o Atlético Goianiense, se fosse um pouquinho melhor, Renato e amigos, e você que tá em casa aí, o Atlético Goianiense teria aberto o placar com 3 oportunidades claras. E os caras foram incompetentes. Então, assim, o reflexo do jogo, claro que contribuiu muito à expulsão do Gustavo Henrique. Mas eu acho que o Antônio Que gol que o Love perdeu, hein? Inacreditável, cara. Oliveira, mesmo com a escassez de peças, ele fez muitas mudanças equivocadas no segundo tempo. Ele começou a abrir mão de meias e atacantes e começou a entuchar os caras na zaga, recebendo a pressão do Atlético Goianiense, que se tivesse aí mais 2, 3 minutos, acho que teria virado o jogo, Renato. Mas a gente critica agora. Eu sei que no futebol não tem um si. Só que se o Hugo não fosse juvenil e fizesse o pênalti também, a gente estaria aqui elogiando o Antônio. Mais ou menos. Porque ele conseguiria. Lógico que sim. Mais ou menos. Se tivesse vencido a Não, partida, estaria dizendo, nossa, fundamental, resultado Segurou, importante pra com a menos. apaziguar, porque tem crise fora de Tem um campo. debate, é o resultado e desempenho. O resultado ontem era mais importante que qualquer outra coisa, mas o desempenho foi ruim no segundo tempo. E no primeiro tempo Só também. pra concluir, a gente tava transmitindo o jogo, eu e o Ronaldo, e a gente cansou de falar na transmissão. Vai tomar um empate. Se continuar assim, vai tomar um empate e corre risco de perder o jogo. O Corinthians está sendo massacrado. Mas não foi Ninguém tá desde o início do analisando jogo assim? resultado. Quando que o Corinthians foi muito melhor que o Atlético Goianiense na partida? Nenhum momento. Quando fez o primeiro gol, talvez teve uns 7, 8 minutos ali de tranquilidade só. Mas foi um Sim. massacre, Renato. Mas Ulisses, se o Hugo não tivesse feito pênalti, estaria aqui elogiando o cara que, conseguiu segurar um resultado com a menos fora de casa. Então, pra mim, tem alguns pontos positivos que dá pra ver de ontem. Por exemplo, o Yuri. O Yuri é um cara que desde o começo do ano tá sendo muito criticado, muito questionado, só que ele é o cara do Corinthians. Quantos gols ele tem na fica temporada? Tem 14 gols da isso. temporada em 25 jogos. Só que a galera fica criticando o Yuri, enaltecendo, o Garro, que grande jogador. O Garro, não. Grande jogador pra mim é o que o Yuri tá jogando, por exemplo. Não o Garro, o Coronado. É um cara que tem que ser mais enaltecido no Corinthians, na minha opinião, pelo menos. E o Garro vai estar suspenso pro jogo contra o São Paulo, clássico, Quem? Vai mudar. Tomou amarelo, vai estar suspenso, não joga contra o São Paulo. Quem? Peraí, o Garro? O Garro. Quem mais? Gustavo O Henrique. Gustavo Henrique, que tomou o vermelho. Não Vai acredito. jogar o Caetano. Aí eu pergunto, tem certeza que é desfalque? O Garro é. Ué, você não adorava o O Garro é Garro? desfalque. Não, só tô Peraí. fazendo uma pergunta pra Não, Fausto vocês, Vera, amiguinho. não, Fausto Vera, Porque- beleza, que você criticava faz tempo. Eu vou mais Fausto Vera tranquilo joga domingo. Não, Fausto Vera ele critica faz tempo. O Garro, agora você não... Não, o Garro, Nossa. se ele pegar na mão do Rames, ninguém vai sentir falta. Ah, não, você tava elogiando o Garro até outro dia. Para de meter o louco, Ronaldo. Semana passada você tava elogiando meter o louco é ótimo. Não, louco aqui não. Os hein? dois últimos jogos, Tudo gravado. com o meu bracinho. Eu tô curiosa pra saber o que Everton Guimarães está pensando dessa atuação corintiana, desse empate, que veio numa hora completamente errada, Everton. Eu acho que falta o gol. Renata, eu tô vendo o movimento aí dos amiguinhos e a culpa é de todo mundo. A culpa é de todo mundo. A culpa é de zagueiro que faz pênalti, é de lateral que faz pênalti, é de zagueiro que é expulso. A culpa é do Antônio Oliveira e tal. A culpa é de quem montou esse time. A culpa é de quem liberou os jogadores que foram embora. Por vontade própria ou por vontade da direção, que achava que eram jogadores muito velhos. A culpa é de quem entregou esse elenco aí, que ainda tem gente achando que esse elenco
tem bala para brigar do meio da tabela para cima. E honestamente, tem, gente. Olha o que o Corinthians gastou de dinheiro na temporada e olha o que o Antônio Oliveira tem disponível para resolver o problema dele, defensivamente e ofensivamente. Qual é a referência hoje desse grupo do Corinthians aí? Quem é a referência desse time em campo? O Corinthians passa confiança para alguém quando está jogando? Ontem, se não é o Carlos Miguel, já foi dito aí, só para reforçar, se não é o Carlos Miguel, eu até achei que eu estava vendo um jogo da Premier League, porque o homem estava no gol, mas não era o Corinthians que estava jogando. Se não é ele, tomava uma sova. Vocês viram o gol que o Wagner Love perdeu embaixo do gol? Eu vi. Era ele, a bola e o gol. Já não Inacreditável. tinha mais o Carlos Miguel. Se a bola bate nele, ela entra. Ele tentou chapar e a bola subiu. Na escala David é um gol assim, absurdamente perdido. Tomou um sufoco desgraçado. O Carlos Miguel foi o melhor em campo. O Yuri Alberto não pode ser culpado pela qualidade do elenco que entregaram para jogar com ele. Mas aí a culpa é de todo mundo, mas menos de quem montou esse elenco, que não tem bala para disputar um campeonato do meio para cima. Aí o torcedor fica bravo comigo, vai me xingar no Instagram. Hoje pode xingar. Hoje é dia dos namorados. Beijo pra Cris, meu amor, desde 1992 e eternamente. Sabe? Então hoje nada me abala. Só meu coração ficaria abalado por ela. Mas não adianta me xingar, não. Vamos tirar os antolhos, aquele óculos de sola do cavalo, e olhar para o geral, gente. Olha o que o Antônio Oliveira tem de elenco. Vocês acham que o Corinthians tem condição de apresentar e de entregar mais do que está entregando? Então tá todo mundo cego. Não é possível um negócio desse. Tá aí, galera! Separei aqui pra vocês, cara. Eu tô rindo aqui. Não tem como não rir do Corinthians, né? O Corinthians nos dá muitas alegrias no dia a dia, cara. É, crise dentro e fora de campo, né? O Corinthians ontem se livrou de uma sacolada, cara. O Atlético Goianiense perdeu muitos gols. Foi amassado. Essa é a verdade. O empate saiu barato para o Corinthians, viu? O Corinthians merecia mesmo era sair com a derrota, pelo que jogou e pelo que o Atlético Goianiense jogou, né? Essa historinha aí de que o Corinthians deu 2 gols para o Atlético Goianiense não é bem assim, não. Para quem assistiu o jogo, viu a quantidade de oportunidades que o Atlético Goianiense criou e os gols perdidos, né, cara? Era para o Corinthians ter saído com a derrota. Quem salvou ele foi o Carlos Miguel. Pronto, falei, é simples. É só você enxergar o jogo e falar o que você viu do jogo. É isso aí, cara. Corinthians, deu sorte. O empate, ó, saiu de bom tamanho, um ponto conquistado fora de casa. Era para ter saído com 0. E era para estar agora, neste momento, no Z4. Só que se o Cuiabá vencer e o Criciúma vencer, hoje ou amanhã, amanhã o jogo, né? O Corinthians entra no Z4. Se o Criciúma vencer e o Cuiabá vencer nessa rodada, o Corinthians entra no Z4. E o Fluminense tá ali também, ó, coladinho, brigando aí para ver quem que rouba esta 17ª posição dentro do Z4. Que maravilha! Valeu, galera, tamo juntos, dá essa moral, deixa o like, se inscreva aqui e ative o sininho. Fui!